Esta aula será para a segunda série do ensino médio, é a aula de número 13, que vamos falar sobre a consolidação do Estado brasileiro e a política interna no segundo reinado. Vamos ter uma série de aulas aí sobre esse período do segundo reinado, em que o Estado brasileiro vai se consolidando. Qual que é o período do segundo reinado? É de 1840 a 1889, que vai aí desde o coroamento do imperador Dom Pedro II até a sua deposição no golpe da República em 1889, um ano depois da abolição da escravidão em 1888. Sempre é bom lembrar disso, porque a abolição da escravidão foi um fator importantíssimo para a queda do imperador Dom Pedro II. Mas isso vamos falar mais adiante. O tema dessa aula hoje é o início do segundo reinado, a sua política interna e o porquê que a gente chama esse período aí, o segundo reinado, de consolidação do Estado brasileiro, né? Já que temos esse tema, consolidação do Estado brasileiro, então a gente já entende de fato que o período anterior a ele, o Estado brasileiro não estava consolidado. Tanto é que a gente pode usar uma palavra, né? Qual palavra que a gente pode definir o primeiro reinado e o segundo, e o período regencial? O primeiro reinado e o período regencial, um período muito conturbado, né? Que o Estado brasileiro não estava consolidado. Vamos relembrar, porque isso aí a gente já viu nas aulas anteriores, vamos relembrar um pouco. O Brasil se torna independente em 1822, onde Dom Pedro I, na época era apenas o Dom Pedro, né? Ele proclama a independência do Brasil. Mas ele é um português, e está ligado a Portugal. A gente até entende que foi uma grande sacada de Dom Pedro proclamar a independência, por quê? Porque ele era o príncipe regente que estava governando. O seu pai, Dom João VI, já havia voltado para Portugal por exigência das cortes portuguesas. E havia também exigência das cortes portuguesas de que Dom Pedro voltasse também para Portugal. E Dom Pedro voltando para Portugal, o Brasil voltaria ao status de colônia, que já tinha perdido a partir de 1808, quando a família real veio para o Brasil deixou de ser colônia. Né, o processo de independência do Brasil começa em 1808 com a vinda da família real para o Brasil, que aí o Brasil, né, passa a ser a sede do Império Colonial Português e ele deixa de ser colônia, ele passa a ser Reino Unido de Portugal. E aí, lógico, as cortes portuguesas começam a exigir a volta da família real, depois da queda de Napoleão. Dom João volta, porém, Dom Pedro fica, e a presença de Dom Pedro aqui no Brasil faz com que o Brasil continue com esse status de Reino Unido de Portugal, né? Por isso que teve aquele famoso dia do fico, em que Dom Pedro disse que ficaria, e aí, né, foi um grande passo para a independência. Mas, de fato, o que a independência é? É uma sacada de Dom Pedro para evitar que houvesse um movimento popular, que houvesse um movimento revolucionário, porque as outras colônias aqui na América, as colônias espanholas, elas estavam se tornando independentes, se tornando repúblicas. O Brasil foi o único país aqui da América que se tornou independente e se transformou em uma monarquia, onde a própria pessoa que estava no poder continuou no poder. Não foi um movimento transformador, não foi um movimento revolucionário. Quem era rico continuou rico, quem era pobre continuou pobre. E exatamente isso de não mudar muita coisa que fez com que as elites agrárias brasileiras tivessem um descontentamento com Dom Pedro I. E a primeira coisa que a gente lembra, né, da instituição do poder moderador. Por que o poder moderador? Porque Dom Pedro não gostou da primeira Constituição, e foi sancionada, e diluiu essa Constituição e o Parlamento, que era a Constituição da Mandioca, e ele instituiu uma nova Constituição que ele ortogou,
e que lhe dava plenos poderes. E o que dava plenos poderes para Dom Pedro? Era o poder moderador. Né? Havia os 3 poderes, poder legislativo, executivo e judiciário, né? E havia um 4º poder, que era o poder moderador, que na prática anulava todos os outros poderes, né? Grande sacada de Dom Pedro. Então ele se torna praticamente um déspota esclarecido, né? Faz uma fachada liberal, faz de conta que temos o funcionamento pleno dos poderes, porém não. O poder moderador anula os outros poderes, por isso muitos exercícios que nós vamos ter aí sobre esse período vai mostrar essa fachada aí, esse caráter de Dom Pedro com poderes ilimitados. E aí nós vamos ver nessa aula também que o seu filho Dom Pedro II teve também a mesma sacada, porque o poder moderador continuou, e ele também, né, fez uma fachada liberal, né, que na prática não funcionava, mas nós vamos ver isso mais adiante. Então, Dom Pedro II conseguiu centralizar o poder no Rio de Janeiro, restabelecer a governabilidade na capital sobre as demais regiões do Império, que não havia durante o período, durante o primeiro reinado e durante o período regencial. Por que havia um período regencial um grande problema de legitimidade do poder? As elites não viam legitimidade nos regentes. Para tanto, ele fortaleceu o exército, anistiou os líderes revoltosos e iniciou uma construção de um novo pacto político com as elites. Então, fatores importantes, né, que Dom Pedro fez. Fortaleceu o exército que vai derrubar ele lá na frente, né? Lá em 1889, o exército vai derrubar. É o Marechal Deodoro da Fonseca, que era amigo dele, que vai acabar proclamando a República. Mas isso é coisa que a gente vai ver adiante. Anistiou os líderes. O que é anistia? Muitos vão perguntar. Anistia é perdão. Perdão. Então, qual que é a ideia da anistia? É começar do zero. É fazer um backup e reiniciar esse computador, né? Vamos começar do zero? Vamos voltar lá no começo. Então, vamos voltar do zero, né? Quem cometeu pecado, quem cometeu deslizes contra o império vai ser perdoado. Isso é muito importante para que, se você quer ter um período harmonioso de paz. E ele conseguiu. Né? Vão ser poucas as revoltas que vamos ter durante o seu governo, de 1840 a 1889. Ele foi bem sagaz nisso. E nós vamos ter anistia também em outros períodos aí da história, né? Durante ditaduras. Vamos ter, por exemplo, aqui no Brasil nós tivemos anistia, né, tanto para os torturadores militares que estavam no poder, e aqueles que também estavam lutando contra o regime, né? Então, a anistia é uma forma de vamos começar do zero, não vamos perseguir ninguém, e é uma forma de com que as pessoas aceitem o novo regime. Fala, opa, não vou aceitar, eu vou continuar lutando, né? Porque eu vou ser preso. Então, a anistia faz com que facilite aí o início de um novo regime. E o pacto com as elites é super importante para ele. Por quê? A elite, sempre que ela vê um movimento, que o movimento vai tomando um rumo popular, ela dá um passo atrás. A burguesia fez isso. A burguesia não completou a revolução, porque ela falou, opa, agora o povo está querendo isso, está querendo aquilo. Não dá. Né? E as elites sempre fazem isso. Quando ela percebe que o movimento está tomando um caráter popular, ela dá um passo atrás. E Dom Pedro fez essa aliança com as elites. E nessa aliança com eles, lógico, estava combater as revoltas de caráter popular. Então a elite fica feliz com Dom Pedro, porque ele mostra que não quer que haja movimentos de caráter popular. Mas mesmo assim, Dom Pedro vai ser bastante querido pela população. Tanto é que lá no final do Império, né, parte da população de escravos vão até criar uma guarda imperial de escravos, né, ex-escravos, que eles não vão, eu acho que no contexto eles não entendem que Dom Pedro não fez a abolição por amor a eles e tudo mais, mas ele vai acabar sendo querido, sim, pelas classes mais populares. Outro fator que permitiu a construção da unidade territorial e a consolidação do projeto centralista iniciado no primeiro reinado foi a cessão da cafeicultura. A cafeicultura é muito importante
para a sustentação do império. Né? Vamos relembrar aí os ciclos econômicos no Brasil. Nosso primeiro ciclo foi o da cana-de-açúcar, depois veio o ciclo da mineração, quando a cana-de-açúcar já estava em declínio, a mineração veio para dar aquele gás, e é a partir da mineração que vamos ter uma consolidação do poder econômico, primeiro da capitania de São Paulo, depois do estado de São Paulo, né? No período colonial, São Paulo era uma região pobre, tanto é que os bandeirantes não tinham condição de comprar o escravo negro africano, que era muito caro, e aí iniciava as entradas no sertão, e buscando capturar trabalho escravo indígena. E aí é a cafeicultura, depois da mineração, que vai dar todo aquele gás aí, vai enriquecer o estado de São Paulo, e é com os lucros oriundos da cafeicultura que São Paulo vai se industrializar e vai ser o polo econômico do Brasil, que é até hoje. E foi muito importante a cafeicultura para o Império, tanto é que nós temos um símbolo máximo do período, que é a bandeira imperial, tem lá 2 ramas de café na bandeira imperial, o que demonstra a importância que o café, a cafeicultura, teve para a sustentação no poder de Dom Pedro I, Dom Pedro II, aliás, perdão. E o que eu sempre digo nas minhas aulas, não interessa o tão hábil é um presidente, se a economia estiver bem, ele consegue permanecer no poder. Dom Pedro II era hábil, né? Mas, porém, o governo era uma ditadura, né? Vamos colocar aí, se o café não estivesse aí ajudando economicamente seu governo, talvez os questionamentos em relação ao poder centralizado dele haveria. Mas como estava tudo bem a parte econômica, ele consegue permanecer no poder aí. Nós temos exemplos aí, por exemplo, o Trump hoje, né, na economia dos Estados Unidos vai bem, ele pode falar a besteira que ele quiser, porque a economia indo bem, né, ele permanece no poder. Por exemplo, no Brasil nós tivemos um período do governo Lula, onde nós tínhamos escândalos políticos, porém a economia estava na crista da onda, estava muito bem a economia, e então ele permanece no poder, não existe aquele movimento questionador. E aí, quando veio a sua sucessora Dilma, né, houve um problema na economia, aí desse problema na economia faz com que as pessoas busquem o fator político, né, que levou, inclusive, ao impeachment da presidente Dilma. Para inibir as críticas ao poder moderador, considerado pelas elites demasiadamente autoritário, o governo iniciou uma série de reformas para criar uma fachada liberal para o sistema. Foi o famoso parlamentarismo às avessas, onde ele instituiu o parlamentarismo no Brasil, porém, diferente de outros estados parlamentaristas, o poder executivo que mandava no poder legislativo, e não o contrário, como existe em outros países. O melhor exemplo que nós temos é na Inglaterra, que tem aquela frase famosa, né, onde que o rei na Inglaterra reina, porém não governa. Quem governa é o primeiro-ministro, é o parlamento. Então, por esse fator, o parlamentarismo brasileiro ficou conhecido como parlamentarismo às avessas, né? Um parlamentarismo à brasileira, com o jeitinho brasileiro, onde o parlamento que estava submetido ao poder executivo. Exatamente por quê? Porque lembra daquele poder que existia lá no primeiro reinado, criado pelo seu pai, Dom Pedro I, permaneceu o poder moderador, que como seu pai fez, ele também fazia. Colocava os outros poderes na sua mão. Os outros poderes eram poderes de faz de conta, praticamente, porque o poder continuava centralizado no executivo através do poder moderador. Então, o imperador exercia o poder executivo e o poder moderador, né? O poder moderador, na prática, anulava
os outros poderes. Durante, então, os seus 49 anos de segundo reinado, apenas 2 agitações de caráter político ocorreram no Brasil. A revolta dos liberais em 42 e a praeira em 48. Então, revoltas que ocorreram bem ali no início do segundo reinado. O segundo reinado começa em 1840, então 1842 e 48. Depois nós vamos ter um período de calmaria, de não revoltas no Brasil, até o fim do período imperial em 1889, né? Muito aí aconteceu por questões mundiais, não por causa de Dom Pedro, né? Mas questões mundiais, né? O império vai caindo aos poucos, e inclusive tem aquela famosa frase assim que a República não foi uma revolução, não tirou Dom Pedro do poder, né? Apenas tirou um corpo morto que estava ali no poder e assumiu o seu lugar. Tem o cachorro latino aqui, né? O cachorro latino, passarinho, né? Vamos aproveitar esse lugar bucólico aqui para... Né, Cacá? Fica de boa aí. Após a década de 1850, promoveu seu revezamento no Ministério de Liberais e Conservadores. A ideia de Dom Pedro foi muito boa, pois ele consegue controlar agitações fazendo esse revezamento no poder entre liberais e conservadores. Aí vamos falar a frase que resume isso: nada mais liberal do que um conservador no poder e nada mais conservador do que um liberal no poder. Ou seja, é aquela famosa frase: eram todos farinha do mesmo saco, eram todos integrantes das elites. Então não há grande transformação. Tem lá uma pequena diferença política, porém eles são do mesmo grupo, eles são da mesma faixa de classe social, são pertencentes da elite. Então esses liberais e conservadores vão se revezando no poder durante o segundo reinado. Então, o auge dessa política se deu num período conhecido como Gabinete de Conciliação, no qual os dois partidos assumiram o controle do Estado mediados por Dom Pedro II. Ou seja, ele sequer nesse período ele fez um revezamento, ele colocou elementos dos dois partidos dentro do poder, dentro do governo. Então, ele conseguiu fazer essa aliança, que trouxe toda essa calmaria desse período aí, de 1850 até o final do Império em 1889. A aliança entre políticos moderados dos partidos gerou insatisfação entre os radicais em ambos os lados, que passaram a cobrar reformas no sistema representativo monárquico. Lógico, quando ele faz essa aliança, ele vai agregar os moderados desses dois partidos. E, como todo partido tem a ala radical. E aí vem um dos grandes erros de Dom Pedro, que foi a Guerra do Paraguai, né? Foi o início do fim do Império, a Guerra do Paraguai, né? Que trouxe vários problemas para o Brasil. Inclusive, o que o Brasil conquistou com a Guerra do Paraguai não compensou os problemas que vieram depois. Na verdade, na Guerra do Paraguai, não houve vencedores, né? Entre os que estavam ali partilhando, porque o Paraguai ficou destruído, o Uruguai, a Argentina e o Brasil ficaram endividados. Então, quem acabou, né, lucrando com tudo isso foi a Inglaterra, foram